Meu marido disse que sua ex sempre fará parte da vida dele, e que se eu não gostasse disso, deveria cancelar o casamento. O relógio marcava 23 horas e 47 minutos. Em 12 horas, eu teria que começar a enfrentar a realidade do que tinha feito. O local cancelado, os presentes devolvidos, as conversas constrangedoras com parentes. O desastre financeiro que eu estava prestes a desencadear na família dele, que tinha insistido em pagar por tudo para que pudessem controlar cada detalhe. Mas essa noite, sentada na minha cozinha no cardigã da minha mãe, eu senti algo que não tinha sentido em meses. Como eu mesma. Não a versão de mim que tinha tentado tanto se encaixar na ideia de evoluída e progressista da família dele. Apenas eu. Meu telefone, agora no balcão e ainda desligado, parecia pulsar com mensagens não lidas. Eu sabia que eles escalariam. A mãe dele me chamaria de dramática. O pai dele ameaçaria a ação legal. Ele me chamaria de louca, instável, incapaz de lidar com conversas adultas. Deixe eles, eu pensei. Deixe eles pensarem o que precisassem pensar. Eu tinha escolhido a mim mesma, e amanhã, quando acordasse, começaria a construir uma vida onde isso fosse suficiente. Subi para meu quarto, aquele que eu tinha decorado antes dele se mudar, com as cortinas que ele disse serem femininas demais e a poltrona de leitura que ele alegou ocupar muito espaço. Sentei naquela poltrona e abri o livro na minha mesa de cabeceira, aquele que eu vinha lendo em segredo porque ele zombava do meu gosto em ficção. Lá fora, o bairro estava quieto. Lá dentro, eu senti as primeiras agitações de algo que levaria semanas para reconhecer completamente. Liberdade. Patrícia ligou às 8 horas e 15 minutos da manhã. Eu estava acordada desde as 5, encarando meu teto, me preparando mentalmente para esta conversa. Comecei a fazer ligações. Ela disse, sua voz cautelosa. Queria te dar um aviso sobre a situação financeira antes que a família dele entre em contato com você. Quão ruim está? Ela pausou. O local exigiu um depósito de 70%. Não reembolsável. O buffet, 50%. A florista, fotógrafo, banda, bolo, todos têm cláusulas de cancelamento. Estamos falando de aproximadamente 95 mil dólares em perdas. Eu me senti tonta. 95 mil. O pai dele assinou todos os contratos. Tecnicamente, ele é responsável pelas taxas de cancelamento. Ela hesitou. Sinto muito. Sei que isso não é fácil. Depois que desligamos, sentei com meu café esfriando. 95 mil dólares. O pai dele tinha insistido em pagar por tudo. Tinha feito tanto alarde de sua generosidade em cada reunião de planejamento. Agora, essa generosidade ia custar caro para ele. Meu telefone, que eu tinha ligado de volta para falar com Patrícia, imediatamente começou a vibrar. O nome do pai dele piscou na tela. Deixei ir para o correio de voz, então escutei com o telefone levemente afastado do meu ouvido. Isso é ruína financeira! Sua voz tremia de raiva. 90 mil dólares pelo ralo porque você não conseguiu lidar com uma conversa adulta. Meu advogado diz que podemos processar por quebra de promessa, sofrimento emocional, danos financeiros. Deletei o correio de voz e liguei para meu próprio advogado. Alguém que eu tinha usado ao comprar minha casa. Ela ouviu enquanto eu explicava. Você tem testemunhas do ultimato? 23 pessoas ouviram ele dizer que eu deveria aceitar sua ex como parte do nosso casamento ou cancelar o casamento. Então você está bem. Ele te deu uma escolha clara. Você a fez. Processos por quebra de promessa são quase impossíveis de ganhar neste estado de qualquer forma, especialmente com coerção documentada. Salve todas as mensagens. Não responda a ameaças. O pai dele ligou mais 4 vezes naquele dia. Depois a mãe dele. Depois ele. Não atendi. Ao anoitecer, eu tinha correios de voz de ambos os pais dele reclamando sobre meu egoísmo, minha imaturidade, minha incapacidade de comprometer. A voz da mãe dele tinha perdido toda a sua sofisticação suave. Ela soava estridente, desesperada. Você nos destruiu financeiramente. Você entende isso? Pegamos um empréstimo para parte deste casamento. Tudo porque você é insegura demais para aceitar que relacionamentos evoluem. Salvei cada mensagem, como minha advogada aconselhou. Na manhã seguinte, Patrícia ligou novamente. O pai dele me contatou diretamente. Ele não está lidando bem com isso. Exigiu que eu falsificasse documentos para mostrar que você iniciou o cancelamento sem causa. Recusei e disse a ele que tenho registros escritos de toda a linha do tempo. Sinto muito por você estar presa no meio. Não sinta. Faço isso há 15 anos. Consigo identificar dinâmicas familiares tóxicas. Ela pausou. Pelo que vale, acho que você tomou a decisão certa. Essas palavras significaram mais do que ela sabia.
O advogado do pai dele enviou uma carta formal 3 dias depois, cheia de linguagem jurídica que se resumia a ameaças vazias. Minha advogada respondeu com uma única página delineando os fatos. Ultimato público, múltiplas testemunhas, as próprias palavras do filho dele. Nunca mais ouvimos falar do advogado deles. Mas as ligações continuaram. A mãe dele deixou um correio de voz soluçando sobre como eles teriam que vender coisas para cobrir as perdas. O pai dele enviou mensagens me chamando de todos os nomes que conseguiu pensar. Meu ex alternava entre me implorar para reconsiderar e me acusar de ser vingativa. Você sabia que isso machucaria minha família financeiramente, uma mensagem dizia. É por isso que você fez isso, não é? Para me punir? Encarei aquela mensagem por um longo tempo. A ilusão era quase impressionante. Ele tinha me dado um ultimato em uma festa de jantar. E de alguma forma, eu era a vilã por levá-lo a sério. Não respondi. Silêncio era minha melhor defesa. 2 semanas depois da data cancelada do casamento, recebi uma ligação de uma prima que tinha estado no jantar. Os pais dele estão dizendo a todos que você teve um colapso, que você ficou irracionalmente ciumenta e cancelou o casamento em histeria. E o que as outras pessoas estão dizendo? Ela riu. Que os pais dele são delirantes. Todo mundo que estava lá sabe o que aconteceu. Ele se levantou e basicamente te disse para aceitar sua ex ou ir embora. Você foi embora. Agora eles estão tentando reescrever a história. A verdade estava se espalhando mais rápido que as mentiras deles. Cada pessoa naquele jantar estava falando, e a história era sempre a mesma. Ele tinha sido desrespeitoso. Os pais dele tinham o encorajado, e eu tinha lidado com graça. A tentativa final do pai dele veio na forma de uma carta registrada, exigindo que eu pagasse metade das taxas de cancelamento como a coisa ética a fazer. Minha advogada respondeu com cópias de cada mensagem, cada correio de voz, cada pedaço de evidência mostrando o assédio deles. Nunca mais ouvimos falar deles. O desastre financeiro estava completo. $95.000 foram. Nenhum recurso legal. Nenhuma maneira de recuperar. E pior que o dinheiro era a humilhação social. Todos no círculo dele sabiam que tinham apoiado o ultimato do filho e perdido espetacularmente. Eu não me senti vitoriosa. Me senti cansada. Mas também me senti livre. A batida na minha porta veio numa terça-feira à tarde, 3 semanas depois do casamento cancelado. Eu estava trabalhando de casa, revisando plantas arquitetônicas na minha mesa de jantar, quando ouvi a chave dele deslizando na fechadura. Meu estômago afundou. Eu tinha esquecido que ele ainda tinha uma chave. A porta abriu antes que eu pudesse alcançá-la. E lá estava ele, parecendo que não tinha dormido em dias. Suas roupas estavam amarrotadas, seu cabelo despenteado. Por uma fração de segundo senti aquele velho instinto de confortá-lo, perguntar o que estava errado. Então me lembrei por que ele estava assim. O que você está fazendo aqui? Fiquei do meu lado da sala de estar. Eu moro aqui. Sua voz estava defensiva, incerta. Não, você não mora. Você se mudou, mas esta casa está em meu nome. Você nunca pagou aluguel ou hipoteca. Você era um convidado. Ele olhou ao redor da sala de estar como se a estivesse vendo pela primeira vez. Seu console de jogos tinha ido embora. Seus livros da estante. A luminária feia que a mãe dele tinha nos comprado. Eu tinha passado a última semana sistematicamente empacotando suas coisas em caixas que agora estavam empilhadas perto da porta. Você não pode simplesmente me expulsar. Eu tenho direitos. Você não tem direitos. Verifique com o advogado do seu pai se não acredita em mim. Eu gesticulei para as caixas. Está tudo lá. Não joguei nada fora. Ele encarou as caixas, e algo desmoronou em sua expressão. Isso está realmente acontecendo. Você fez acontecer. Mantive minha voz nivelada, mas minhas mãos estavam tremendo. Você se levantou naquele jantar e me deu um ultimato. Você achou que eu simplesmente cederia? Que passaria nosso casamento inteiro competindo com sua ex pela sua atenção? Não era sobre competição. Era sobre ser maduro o suficiente para... Não. A palavra saiu mais afiada do que eu pretendia. Não me dê sermão sobre maturidade. Você queria ter seu bolo e comê-lo também, e foi pego. Ele se moveu em direção às caixas. Então parou, olhando para mim ao invés. 5 anos. Você está jogando fora 5 anos por causa de uma discussão? Não foi uma discussão. Foi a gota final em anos de você me fazer sentir que nunca era suficiente. Peguei a camisa sobre uma das caixas. A azul do nosso primeiro encontro. Minha garganta apertou. Por apenas 1 segundo, me permiti lembrar daquele dia. Como nervoso ele tinha estado.
Como tinha derramado café. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.